Do mundo mal, posto no maligno, e a atitude do cristão neste mundo. Eu quero focalizar desde o Antigo Testamento esta questão, me referindo a alguns salmos, alguns de Davi, no caso esses que eu vou mencionar. O Salmo 12, o Senhor usa Davi, diz numa palavra assim de clamor: Senhor, nós precisamos que o Senhor nos guarde. Desta geração, o Senhor nos livre, pois por todos os lugares andam os perversos, quando entre os filhos dos homens a vileza é exaltada. Nós passamos uma época no Brasil e em muitos países do mundo por um período de propaganda esquerdista. A propaganda esquerdista, comunista, focalizava a centralização de tudo no Estado e também o paternalismo. O Estado teria que garantir todas as condições para o cidadão. E o cidadão viveria nas tetas do Estado, mamando, recebendo tudo do Estado. O comunismo é isso. De todos, né, para todos, administrado pelo Estado. Todos vão trabalhar para o Estado, mas o Estado vai ter que sustentar a todos, inclusive dar casa e educação e comida e calçado. Bom, é evidente que nesse esquema sempre se levantam os espertos que se aproveitam da situação e se enriquecem com a situação. Os espertos existem sempre em qualquer país, em qualquer regime em que o país se organize. A esperteza está no coração pecaminoso do ser humano. E o Davi reconhecia já na sua época que por causa da esperteza, principalmente exaltada pelos governantes e pela política vigente, a perversidade aumentava no país. A consequência da corrupção é o crime, o erro, a maldade. A corrupção é um estado de espírito do coração humano querendo o mal como por uma esperteza e se alimentar do mal. O ser humano que se dá a corrupção está no coração dele. E quando a situação acontece como no Brasil, que o país quase todo se corrompe, a situação consequente disso é maldade, crimes, e o ambiente fica muito ruim. Não é só no Brasil, mas é uma consequência dessa esperteza. Aí o servo de Deus, o Davi, no Salmo 13, faz um salmo de súplica a Deus. Senhor, até quando o Senhor vai ficar olhando? Nós precisamos, o Senhor não se esconda de nós. Até quando se erguerá o ímpio, estará em altos cargos do governo, mandando, explorando os outros? Senhor, age, Senhor, opera. No tocante a mim, eu confio na tua graça. Eu quero o Senhor, eu preciso do Senhor. E no Salmo 14, Davi coloca também assim essa realidade. O insensato diz no seu coração: não há Deus. Corrompem-se e praticam abominação. Já não há quem faça o bem. Nós vivenciamos isso nos últimos tempos no Brasil. A corrupção generalizada em todos os meios públicos, em todas as esferas de governo, uma corrupção generalizada, porque as pessoas acham que não tem Deus, eles vão se virar e se defender como podem e pensam isso até hoje, estão imunes a consequências. Mas o Davi nos convida a olhar para o céu e lembrar da justiça de Deus, que o Senhor olha do céu para ver os filhos dos homens. Estou lendo Salmo 14.
para ver se há alguém que busca a Deus, mas infelizmente todos se extraviaram, todos se corromperam, não há quem faça o bem, nenhum sequer. Aí ele pergunta, será que eles não entendem, não caem em si, não se voltam para Deus, não pensam que o erro deles vai ter consequência, que um dia eles vão dar contas a Deus, que vão ser condenados? Será que eles não pensam isso, que vão ser condenados, que Deus vai julgá-los? Não, não pensam. O fato é este, eles não pensam isto. Eles estão vendo apenas o interesse momentâneo. Quando alguém se dá a assaltar um outro, a roubar o outro, a se corromper, receber propina para facilitar algo, quando alguém se dá a uma prática delituosa, essa pessoa não está pensando nas consequências, ele está pensando sempre que vai se defender, que vai esconder, que ninguém vai saber, que ele vai conseguir esconder aquilo. Ele não pensa que existe um Deus diante de quem ele vai dar contas. Mas cabe aos cristãos pregarem isso. Os cristãos estão pregando muito bênção, pregando a salvação, sem primeiro pregarem a condenação. A ira de Deus está lá do céu, dirigida a todos aqueles que praticam a maldade. O cristão tem que dizer isto: arrependa-se. Jesus mandou a gente pregar o arrependimento e não a bênção. Hoje as igrejas estão pregando a bênção, mas Jesus mandou pregar o arrependimento. O que a gente tem que dizer para as pessoas: olhe, cuidado, o seu erro tem consequências, você vai comparecer perante o Senhor para juízo. Deus vai julgar tudo que você faz. Se arrependa agora enquanto é tempo para se voltar para Deus. O cristão tem que pregar isso, a primeira, segunda leis espirituais. Todos são pecadores e, em consequência do pecado, estão condenados ao inferno de fogo. O salário do pecado é a morte. O cristão tem que anunciar isto. Quando nós vemos, então, um mundo construído, governos construídos em cima da esperteza, a gente fica triste. O que a gente vai fazer? Você não entre no erro, na roda viva do erro. Você procure a graça de Deus, peça a Deus misericórdia e o seu sustento, mas não pare de pregar contra a corrupção generalizada. Não deixe de pregar, arrependam-se, arrependam-se. A volta de Jesus está por pouco. Não continue no erro, mesmo vocês que estão na igreja, se arrependam. Esta é a pregação de João Batista, a pregação de Elias quando vai voltar, ou aquele que Deus vai levantar aqui no final dos tempos, na grande tribulação. Essa é a pregação que Jesus mandou a gente fazer, pregando o evangelho. Arrependam-se, arrependam-se. Você está fazendo isso? Então comece a se engajar nesta pregação, meu irmão, e jamais entre em qualquer coisa corrupta. Peça graça a Deus para o seu sustento dia a dia, mas não queira falsificar nada, não queira entrar no esquema de corrupção. E se você já entrou, se arrependa o mais depressa possível, enquanto é tempo.